Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nossa última aula, né, o nosso último vídeo de estruturas de dados 1. Eu já achei um errinho aqui. A gente vai falar sobre grafos ponderados e alguns algoritmos clássicos aí é, executados sobre eles. Vocês já viram esses algoritmos de forma formal na disciplina de análise de projeto de algoritmos e aqui a gente vai ver a parte de implementação, tá? Então, assim, vocês já estão familiarizados com essas ideias. Bem, o que então que é um grafo ponderado? É um grafo, a gente já sabe a definição de grafo, né? Um conjunto de vértices ligado por zero ou mais arestas, né? A gente tem que ter pelo menos um vértice, não precisa ter aresta, mas se tiver aresta, vai estar ligando os vértices. Então, é um grafo que possui pesos ou custos que estão associados às arestas. Vocês já viram isso, tá? Então, nesse grafo aqui que tem 8 vértices, eu tenho para cada aresta, né? Tem várias arestas aqui. Para cada aresta eu tenho um peso associado, um peso ou um custo. Esse valor, pessoal, depende do problema que vocês estão modelando, tá? O que a gente vai assumir aqui nesses algoritmos é que, pelo menos o algoritmo de menor caminho, não vai aceitar, não é que não vai aceitar, ele não funciona direito, vamos dizer assim, né? Ele não termina de forma correta para pesos negativos. Aí teria que usar um outro algoritmo para fazer isso. Mas enfim, a gente vai caminhando aqui na apresentação e vai discutindo isso, tá bom? Bem, essa aqui é a lista de adjacências, as listas de adjacências desse grafo aqui. Ah, tem um vértice aqui que está errado, ó. Eu já vi, é outro errinho do livro. Eu acho que é o 7,4. Tem o 5,7 com 0,28 aqui e é o 7,4, ou 4,7, né? Que ah lá, tem que ter 0,37. Depois eu corrijo isso aqui, tá bom, pessoal? Vocês nem iam perceber, na verdade, mas depois eu corrigi. Eu percebi também depois, na hora que eu estava terminando de arrumar os algoritmos em si, tá? Mas depois eu corrijo aqui para postar de novo, tá? Vou ter que postar mesmo que eu troquei o número ali que estava errado. Então, pessoal, API para a classe dos grafos ponderados, né? Então, o Sedgwick chama eles de Edge Weighted Graph. Então, grafo com arestas com peso. O que a gente vai ter que mudar aqui na nossa implementação? Enquanto a implementação do grafo e dos digrafos a gente simplesmente tinha a ligação, né? A gente tinha a quantidade de vértices e com isso a gente conseguia dizer quem eram as arestas armazenando na lista de adjacências, que ela só tinha um inteiro para cada item de cada lista. Aqui a gente vai precisar ter um objeto do tipo edge, do tipo aresta, que ele vai ter os dois vértices, né? O vértice de origem e o vértice de destino e o peso que está associado, tá bom? Aqui a gente vai ter repetição de informação, né? Porque na hora que eu sair de um vértice e chegar em outro, esse sair vai estar dentro da posição da lista de arestas, da lista de adjacências, né? Então eu vou ter ele repetido aqui, mas fazer o quê? É um custo aí a se ter para poder ter implementação. Poderia colocar só a aresta incidente, né, onde a aresta, desculpa, o vértice incidente, onde a aresta chega, até poderia, só que o problema depois para achar o outro vértice, alguns algoritmos vão precisar dos dois vértices, aí já começa a ficar um pouco complicado, né? Aí vai ter muito custo. Então é melhor gastar um pouquinho mais de espaço do que ter custo associado maior. Então, a primeira definição aqui que a gente vai ver e vai ver os algoritmos é da árvore geradora mínima, né? MST, Minimum Spanning Trees. Vocês já viram dois algoritmos para calcular a árvore geradora mínima de um grafo. Algoritmo de Prim, algoritmo de Kruskal. Algoritmo de Prim, pessoal, tem autores, tem pessoas que chamam de Prim-Jarnik, né? Porque esse Jarnik, na verdade, foi o primeiro que encontrou esse algoritmo, que descobriu esse algoritmo. Depois o Prim redescobriu, vamos dizer assim. E depois, mais para frente, o Dijkstra, que implementou o que a gente aqui criou, né, que descobriu o algoritmo de busca de menor caminho, ele, de novo, ele descobriu esse algoritmo de árvore geradora mínima, tá? O mesmo algoritmo que os dois já tinham encontrado. Então, definição.
Para um grafo ponderado, uma árvore geradora mínima é um subgrafo conexo sem ciclos, ou seja, é uma árvore, subgrafo conexo sem ciclos. É uma árvore que inclui todos os vértices do grafo, e cujo peso, a soma dos pesos de todas as arestas, não é maior que o peso de qualquer árvore geradora. Então, se eu obter qualquer outra árvore geradora, ou seja, um subgrafo conexo sem ciclo do grafo, somar o peso das arestas na árvore geradora mínima, esse vai ser o menor peso de todos, enquanto eu posso obter outras com pesos maiores, tá? Tem outras implicações que a gente vai discutir nas restrições, tá? E eu discuto isso depois. Importância e aplicações. Dado que o MST apresenta o menor custo envolvido a se construir um grafo ponderado, ou mesmo o custo de um grafo ponderado que representa algo existente, ela é aplicada na construção de vários tipos de redes, como comunicação, elétrica, hidráulica e aeronáutica. Por quê? A gente vai estar usando menos recurso. Então, imaginem que cada vértice aqui do grafo seja um servidor, ou seja, um nó importante numa rede de computadores ou numa rede de telecomunicações. Qual que é a melhor forma de eu dispor esses vértices e ligar eles da forma que envolva o menor custo, né? Porque eu vou ter que gastar menos fibra ótica, por exemplo, para ligar o vértice 4 no 5 do que se eu tivesse que ligar o 4 no 7. Teria uma árvore também, né? Imagina que eu não estou usando o 5, 4, 4, 5 aqui e estou usando o 4, 7. Eu ainda teria uma árvore, só que eu teria um custo maior aqui envolvido, que seria usar essa aresta que tem custo 0,37, tá bom? É, dois algoritmos gulosos, né? Vocês já viram já essa estratégia, né, gulosa, né? Que quer dizer, o que é um algoritmo guloso? Ele está preocupado com um ótimo local, não com um ótimo global. Então, a partir do momento que ele encontra uma melhor alternativa no momento que ele está processando, ele toma esse caminho ao invés de verificar o que poderia acontecer se ele tomasse outros caminhos, né? Mas aí vocês podem pensar, tá, mas se ele está preocupado com o ótimo local, não com o ótimo global, como que ele resolve o problema? Então, aí que tá. Ele vai ser aplicado em problemas que você consegue resolver de forma ótima usando o algoritmo guloso. Não é porque ele é guloso, ele espera a solução ótima local que ele vai errar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, porque o que eu estou querendo. Eu dei uma enrolada aqui, gente. Eu ouvi um barulho aqui fora, eu desconcentrei. Então, voltando, né? O guloso. Por que eu estou falando do guloso, né? Ele tá preocupado com a solução ótima local, não com a global. E no final do processamento ele obtém a solução ótima, né? Mas vocês falam, mas será que ele pode errar? Não, ele não erra. Por quê? Ele não erra para os problemas que você está aplicando e que ele resolve, porque aí você tem que provar, né? Tem que provar matematicamente que a prova de corretude do algoritmo vai dizer, ó, realmente usando o algoritmo guloso para esse problema, para a resolução desse problema, ele obtém a solução ótima no final, tá? Para outros problemas pode ser que ele não obtenha e tem que usar outras estratégias, tá bom? Desculpa se ficou entrecortado e ficou truncado o que eu falei, tá? Então, o algoritmo de Prim-Jarnik e o algoritmo de Kruskal, tá? A partir daqui, a gente vai começar a falar o algoritmo de Prim, só o algoritmo de Prim, tá bom? Mas o Jarnik descobriu primeiro, depois o Prim, depois o Dijkstra. Aqui é década de 20, se eu não me engano, década de 40, fim da década de 40. Depois o Dijkstra, acho que década de 60, não lembro exatamente, tá bom? Então, para esses algoritmos, assumiremos que então algumas restrições aqui que a gente vai assumir, tá bom? Para simplificar a nossa vida. O grafo é conexo, ou seja, eu só tenho um componente conexo no grafo, tá bom? O grafo inteiro, todos os vértices estão conectados de alguma forma. Caso não seja necessário adaptar o algoritmo para calcular a MST de cada componente conexo, obtendo assim uma floresta geradora mínima. Se o grafo não for conexo, o exemplo que a gente vai ver é de grafo conexo, aí a gente tem que adaptar o algoritmo para que seja processado de forma que eu gere todas as árvores geradoras mínimas, cada uma de um componente conexo, tá bom? Aí gerando, como diz aqui, uma floresta geradora mínima. Os pesos das arestas não são necessariamente distâncias. Então, pessoal,
não é obrigatório que aquele valor que está associado à aresta represente uma distância, pode representar qualquer coisa, tá bom? Pode ser o custo. Ah, quanto custa eu carregar um caminhão de pedra do vértice A até o vértice B, tá? Pode ser que a pista que está ali é de terra, né, de chão batido, aí eu tenho um preço maior, né? Então, não é necessariamente distância, mas um custo, tá? É alguma coisa que envolve ali eu sair do vértice A e chegar no vértice B, tá bom? Os pesos para esses dois algoritmos podem ser zero ou negativos, não tem problema, tá? Nenhuma aresta tem peso igual à outra, apesar dos algoritmos conseguirem lidar com isso. Então, se tiver aresta com peso igual, eles vão resolver vão resolver o problema. Vai gerar uma árvore geradora mínima. Mas por que a gente vai usar arestas de peso diferente, todas peso diferente, para a gente gerar uma árvore geradora mínima só? Porque se tiver mais de uma aresta com peso igual, aí pode ser não. Na verdade, eu vou ter mais de uma árvore geradora mínima. Ou seja, elas vão resolver o mesmo problema, né? A gente vai ter mais de uma árvore geradora mínima. Tá? Apesar dos algoritmos conseguirem lidar com isso, mas não garantir a obtenção de uma MST única, pois assim haverá mais de uma MST para um dado grafo. Então, alguns conceitos aqui que a gente vai ver antes da gente ver os algoritmos, tá? Então, adicionar isso aqui, pessoal, são coisas intuitivas que facilmente a gente consegue enxergar, tá? Mas está aqui mais para vocês relembrarem ou para refrescar a memória ou simplesmente para entender mesmo isso aqui, tá? Então, adicionar uma aresta que conecta dois vértices em uma árvore cria um ciclo. Então, se eu tenho uma árvore, ela já está com os vértices conectados, lógico, né? E eu conectar dois vértices que não estavam conectados, isso vai gerar um ciclo. Então, imagine, eu tenho a árvore aqui dentro do grafo, que está em preto. Se eu adicionar qualquer aresta, além disso aqui, eu vou gerar um ciclo. Olha lá, adicionei essa aresta azul, gerei esse ciclo. Percebam, qualquer aresta que eu adicionar aqui na árvore, a partir do momento que eu tenho a árvore geradora mínima, ou uma árvore aqui no grafo, eu vou acabar adicionando um ciclo, tá certo? A não ser que seja aresta paralela ou loop, né? Mas eu estou falando de vértices diferentes. Então, por exemplo, se eu adicionar a aresta desse vértice até esse vértice, eu vou gerar esse ciclo aqui, ó. Tudo bem? Remover uma aresta de uma árvore quebra em duas subárvores, certo? Então, depois que eu tenho uma árvore, qualquer aresta que eu remover, eu vou quebrar essa árvore em duas. Então, olha lá. Então, eu tinha a árvore original, aqui toda em preta, né? Tirei essa aresta aqui, ficou em cinza. Eu tenho duas árvores. Acho que até esse termo subárvores aqui não ficou muito legal, né? Propriedades do corte, propriedade do corte. O corte de um grafo consiste em particionamento dos vértices em dois conjuntos disjuntos não vazios. Ou seja, o que quer dizer isso? Pego todos os vértices do grafo, separo em dois conjuntos. Eu tenho que ter dois conjuntos, um com quantidade, um com alguns vértices, o outro com a restante dos vértices. Porque eu tenho que separar em dois conjuntos. Os vértices não podem estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, porque o conjunto é disjunto. E eles têm que ter pelo menos um dos dois, tem que ter pelo menos um vértice, lá, conjuntos disjuntos não vazios. Uma aresta cruzada de um corte é a aresta que conecta um vértice de um conjunto com um vértice do outro conjunto. Então imagine o seguinte, eu tenho esse grafo aqui, é o mesmo grafo, percebam, a topologia dele aqui, as conexões são as mesmas, né? Eu tenho esse grafo e eu separei em dois conjuntos, o conjunto aqui dos vértices cinza e o conjunto dos vértices brancos. Eu tenho várias arestas que conectam esse conjunto aqui nesse conjunto, que são essas aqui em azul. Qual que é a ideia do corte? O corte é como se você estivesse passando uma faca ou cortando realmente essas arestas, que vai fazer com que eles fiquem o quê? Separados, tá? Então, uma aresta cruzada de um corte é a aresta que conecta um vértice de um conjunto com um vértice de outro conjunto. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho várias arestas cruzadas. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis arestas cruzadas, certo? Então, qualquer uma dessas arestas aqui conectam um vértice de um conjunto, um vértice do outro conjunto.
Arestas cruzadas que separam os vértices cinzas dos brancos estão coloridas em azul. A aresta cruzada de menor peso deve estar na MST. Depois a gente vai ver a propriedade da MST. A MST a gente até viu, né? Ah, não, depois a gente vai ver como calcular, né? A MST a gente vai pegar para esses dois conjuntos disjuntos, a gente vai ver quais são as arestas que ligam um no outro. A aresta cruzada que tiver menor peso é a que vai estar na árvore geradora mínima. Os algoritmos eles vão fazer mais ou menos isso, tá? Então acho que é isso. Que eu acabei de falar, né? O cômodo do MST envolve encontrar a aresta cruzada de menor peso em cada corte possível do grafo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Esse cara aqui, gente. Acho que vou até tirar. Não precisa disso. Opa, opa, mais pra cá. Pronto. Então aqui, pessoal, de forma mais intuitiva, assim, o algoritmo em si, né? Como que eles vão fazer isso? Se a gente tiver esse grafo, o que que a gente faz? A gente divide o grafo em dois subconjuntos, quaisquer dois subconjuntos, encontra a aresta de menor peso e ela faz parte agora da MST. Então, nesse exemplo aqui, dividiu dessa forma, essas aqui são as arestas cruzadas, encontra que tem menor peso e ela entra na MST. Divide o grafo de novo em dois conjuntos. Agora eu tenho o conjunto só com esse elemento aqui, o conjunto com todos esses aqui. As arestas cruzadas dele, a de menor peso entra na MST. Vou repetindo o processo. A árvore vai crescendo até que no final eu tenho a árvore geradora mínima, tá bom? Bem, então o primeiro algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo de Prim, só que a implementação dele é lazy, ela é preguiçosa. Por que que ela é preguiçosa? Enquanto vai se construindo a árvore geradora mínima, todas as arestas que não farão parte da árvore geradora mínima, elas vão ficar sendo armazenadas nessa fila de prioridades aqui. E depois que elas vão sendo removidas, tá bom? Depois a gente vai ver a implementação eager, né, que é a implementação ansiosa, que ela vai, antes de colocar a aresta na onde, na verdade, aí não vai ter uma fila de prioridades mínima, vai ser de outra forma. Antes de inserir a aresta lá, ela já verifica se aquela aresta ela é elegível ou não. Se não for, ela nem entra, tá bom? Então, estrutura de dados, né, que a gente vai utilizar. De novo, aquele array marcado para saber se eu já processei um vértice ou não, que aqui indica se ele está na árvore geradora mínima ou não. Se for true, né, se V for true, se a posição V for true. A MST vai ser armazenada numa fila, então vão ter as arestas da MST, e a fila de prioridades mínima que mantém as arestas cruzadas comparadas pelo peso. Então, eu vou colocar as arestas cruzadas aqui e na hora que eu for pegar uma aresta cruzada para entrar na MST, eu tiro dessa fila de prioridades, ela vai se reorganizar para menor, tá no topo de novo, né? Tá na raiz. Então, aqui é a classe e aqui a execução. Tá bom, gente? Então aqui eu tenho os vértices adjacentes aqui de cada um dos vértices, mais para ajudar na hora de vocês enxergarem o que está acontecendo. O que vai acontecer? Eu começo a execução escolhendo, na verdade a escolha ele vai começar a partir do primeiro vértice e ele vai executar o método prim, que é para fazer gerar árvore geradora mínima, para cada um dos vértices. Só que, como o grafo é conexo, a partir de um vértice só ele já vai cobrir tudo. Se o grafo tivesse mais de um vértice aí, mais de um componente conexo, ele faria aquela ideia da floresta geradora mínima. Mas aqui a gente está fazendo um exemplo mais simples, né? Então, o que ele vai fazer? Ele começa com zero, coloca todas as arestas cruzadas do zero. Então, qual que é o corte aqui, né? O zero está dentro de um conjunto, o resto dos vértices do grafo estão em outro conjunto. Pega todo mundo que conecta o zero em alguém
E eu vou escolher a de menor peso, que é a que vai estar no topo da fila de prioridades, né? Então, eu adiciono a aresta 07, 02, 06 e 04, ou o inverso, dependendo de como tiver inserido. Se eu não me engano, o 6 e o 0 estão invertidos, lá estão, mas é a mesma aresta. E então, eu pego a de menor peso, que ela vai fazer parte da árvore geradora mínima depois, e ela sai da fila de prioridades. Essa coluna com o asterisco está indicando as arestas que estão entrando na fila de prioridades, tá? Vamos dar uma olhada no código, pessoal. Está aqui a declaração, né, das estruturas, aqui criando elas, e aí eu começo, olha lá, percorro cada vértice, se ele não estiver marcado, eu executo o prim do grafo naquele vértice. Então, comecei pelo vértice 0, né? O que o prim faz? Ele vai chamar esse método scan. O que esse scan faz? Ele vai verificar, ele vai marcar o vértice, porque se eu entrei aqui, quer dizer que esse vértice ele não está marcado. Ele vai marcar o vértice e vai escanear cada uma das arestas do vértice, verificando se o vértice onde a aresta está chegando, onde ela é incidente, ele não foi marcado, porque se ele não for marcado, ele não precisa ir lá, e ele vai colocar na fila de prioridades. Então, vamos ver aqui, ó. Olha lá. Ele entra, marca, percorre todas as arestas adjacentes. Se ela não estiver marcada, ou seja, se o vértice onde eu estou chegando não estiver marcado, eu insiro a aresta na fila de prioridades. E essa fila de prioridades vai organizar as arestas com base no peso, né? Então, olha lá. Fiz o scan do 0, coloquei todo mundo, certo? Aí o que ele vai fazer? Enquanto a fila de prioridades não estiver vazia, e ele vai continuar, ele vai ir processando. Fazendo o quê? Ele pega a aresta de peso menor, ou seja, essa aqui no caso, 0,7. Depois ele vai colocar na fila de prioridades. Pega os dois vértices, pega um vértice e o outro vértice. Esses são métodos que tem na classe Edge, tá, pessoal? O Iter retorna um dos vértices e o Other, quando você passa um vértice, ele retorna o outro vértice da aresta, tá certo? Verifica se os dois estão marcados. Se eles estiverem marcados, o que acontece? Ele continua, ele nem vai tentar fazer alguma coisa. Então, olha lá, é a forma preguiçosa. Tanto V quanto W já foram escaneados e as arestas já estão lá na fila de prioridades. Muito bem. Se isso aqui não acontecer, para o caso aqui não vai acontecer, porque o 0 está marcado, porque ele foi o primeiro a ser escaneado, mas o 7 não foi escaneado ainda. Então, isso aqui vai dar falso e ele continua. Insere a aresta na fila de prioridade, na MST, enfileira lá. Incrementa o peso da árvore geradora mínima, usando o peso da aresta. E agora ele roda o scan para cada um dos vértices. O primeiro vértice, se V for 0, isso aqui vai dar falso. Quer dizer, aqui é true, né? Não true dá falso, e if não vai entrar. Só que para o 7, se o W for o 7, a gente sabe que ele vai escanear. Então, vai escanear o 7 fazendo o quê? Aí ele marca o 7 e coloca as arestas do 7 na fila de prioridade. Só que o 7.0 não entra, porque o 0 já foi escaneado. Então, vejam, aqui no próximo, ele faz exatamente isso. E percebam, o conjunto dos vértices que fazem parte da árvore geradora mínima, ou seja, o conjunto disjunto aqui, né, que vai ter a propriedade do corte, ele vai aumentando. E eu já tenho essas arestas aqui na fila de prioridades, que são as arestas cruzadas, e eu tenho agora as do 7, e essa aqui não entra de novo, porque já foi processado, porque o 0 já foi escaneado. Então, elas entram, a fila se reorganiza, né? A fila de prioridade se reorganiza, os asteriscos são as arestas que entraram novas, e continua o processo. Enquanto a fila não estiver vazia, tira de menor peso. Se o 1 e o 7 foram escaneados, ele para, ele vai para a próxima iteração do while, quer dizer, se não, ele escaneia o 1 e o 7, coloca, antes disso, né, coloca essa aresta na árvore geradora mínima e assim por diante.
Por que que colocar na árvore geradora mínima vem depois desse passo aqui preguiçoso? Porque se eu já escaneei os dois, quer dizer que já existe um caminho entre os dois, né? E o processo vai se repetindo, tá bom? Então, olha lá. Agora é a aresta 02, que está no topo, né? Olha lá, saiu a 17, a 02 fica no topo. Ele escaneou agora o 1, né? Colocou as arestas do 1 e vai repetindo o processo. E a fila vai sendo construída, tá bom? Aqui em cima, pessoal, vocês vão ver que está explicando o que está acontecendo. As arestas que se tornam inelegíveis, ele não sabe ainda que elas são inelegíveis, porque ele só vai saber na hora que acontecer isso aqui. Porque ela vai ter saído da fila de prioridades e não vai ser processada. Ela não vai entrar na árvore geradora mínima e os vértices não serão escaneados. Então, percebam, aqui ó, tem a 27 e a 12. Aquelas continuam, ó, e entrou mais uma, a 13, 2702, 12. Continua aqui, entrou mais a 15. Agora o que acontece? Vai rodar o while de novo, a fila não está vazia, ele vai tirar essa aqui. Só que o 1 e o 3 já foram escaneados. O 1 e o 3 já fazem parte do conjunto dos vértices que estão na fila de prioridade, na MST. Então, ela vai ser removida e não vai fazer nada. Ele vai remover todas, na verdade, né? A 13, a 15 e a 27. São 3 rodadas naquele while lá, né? E vai continuando o processamento, né? E aqui ele vai inserir as do 5.4 e assim por diante. Tudo bem, gente? Então, essa aqui execução do algoritmo de Prim lazy, né? A versão eager, ansiosa do algoritmo de Prim, otimiza a versão lazy não mantendo todas as arestas de W na fila de prioridades, visto que a única aresta necessária ou de interesse é a que tem menor peso e que o liga à árvore. Então, vamos dar uma olhada aqui na implementação. Até tem a simulação aqui, né? Vamos ver aqui primeiro. Aumenta um pouquinho as estruturas de dados que a gente vai precisar para executar. Tenho marcado ainda. Tem agora, é parecida com as estruturas que a gente usa lá na busca em largura. Tem o edge to e o dist to, que é a distância, tá? Então, o edge to, esse aresta conecta V na árvore, na MST. E dist to é o peso da aresta que contém V na árvore. E ele usa uma fila de prioridades indexada para manter as arestas cruzadas. Por que ele vai fazer isso aqui, pessoal? Porque agora tudo vai estar dentro dessa tabela aqui, que são os 3 arrays, né? O array dos vértices, que a gente já sabe, né? O array das arestas até e o array da distância até. O primeiro passo, ele vai inicializar todas as distâncias com o infinito. Então, algumas ainda estão aqui. Aqui já é depois do primeiro passo, né? E a distância de V até L, do zero até L mesmo, que é o primeiro vértice que vai ser processado, é zero. Então, o que ele faz? Ele vai fazer essa inserção das arestas agora nessa tabela aqui, baseado na distância. Então, olha só. E como que ele sabe, né? Isso aqui. Esse peso do dist2 está lá naquela fila de prioridades indexada, indexada com o vértice 7. A fila de prioridades indexada, pessoal, é como se eu tivesse uma fila de prioridades onde eu tenho as chaves e os valores são índices. Tá certo? Depois vocês podem dar uma olhada na implementação. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai lá na fila ver quem está no topo. É esse cara aqui, é o vértice 7, que tem esse peso. Então, ele sabe que é essa aresta aqui que vai entrar na MST. E a MST ela vai estar codificada justamente nesses dois arrays aqui, né? Na verdade, nesse, né? Que vai estar aqui as arestas que estão na MST. Vocês vão perceber? Ah, não, eu ia falar uma besteira aqui. Não é agora ainda. Então, aqui vai explicando de novo. Perceba que a construção agora, eu já não tenho. Lá no lazy, eu tinha isso aqui como uma aresta candidata e eu tinha essa aqui como uma aresta candidata também. Agora eu não tenho mais. Então, vai executando até terminar o processo. Tudo bem? Então, depois vamos dar uma olhadinha lá no código rapidinho. Que muda, né? Inicializa tudo como infinito. Perdão.
Os que não tiver marcado, executa o prim. Agora, aqui a implementação é um pouquinho mais simples, né? Marca a distância da fonte com 0, insere a fonte com aquela distância na fila de prioridades indexada. Enquanto a fila não estiver vazia, ele exclui da fila de prioridades e faz o scan no V. Por quê? Agora, cada vez que eu rodar o scan, ele vai atualizar o dist2 e é lá que ele vai conseguir ir montando o add2, que é onde vai estar codificada a MST. Olha lá. Tá bom? Ah, aqui mudou. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá certo. Ó, o add2 é do tipo add. Tá certo. E o scan o que faz? Ele marca o vértice, percorre os adjacentes, pega o outro vértice. Olha lá. Aqui que ele decide se não, que não entra na fila de prioridades. Lá na outra versão, ela entrava. E depois ele ia removendo, né? Se ela não fosse elegível, ou seja, se os dois vértices que compõem a aresta fossem, já tivessem sido visitados, eles já estivessem no componente da árvore geradora mínima. Aqui ele nem coloca na fila de prioridade, é que ele nem coloca, perdão, nem na fila, né? Nem mexe com esses dados lá no add2, no dist2, tá bom? Olha lá. Se o W tiver marcado, ele nem continua, tá bom? Ele nem coloca nada. E aqui ele vem, se o peso da aresta for menor que o peso para chegar em W, ou seja, eu tenho um peso para sair de V e chegar em W, porque eu estou processando, né? Estou saindo de V chegando em W. Se esse peso for menor do que para sair de V e chegar em W, para sair da onde eu estou começando para onde eu estou parando, que é o W, aí quer dizer o quê? Que esse peso aqui é melhor. Então, eu vou ter que atualizar esse dist2 com esse peso. Então, olha lá, ele atualiza o dist2, atualiza o add2, né, que são os elementos ali que fazem parte da MST, e aí verifica, ó, se a fila de prioridades tem o W, só que agora o W mudou o peso, estão vendo? Eu tenho que atualizar essa chave lá na fila de prioridades indexada, que aí tem esse método decrease key, que obrigatoriamente o peso tem que ser menor, tá, do que estava em W. Então ele vai trocar o peso do W, a chave que está associada ao W, por outro valor, por um valor menor, que foi esse novo peso que foi encontrado. Caso contrário, ele insere na fila o W e a distância para chegar nele, ou seja, se o W não estiver na fila de prioridades, tá bom? E esse processo vai se repetindo para construir a árvore geradora mínima. Bem, algoritmo de Kruskal. O algoritmo Kruskal, né, consiste em processar as arestas na ordem de seus pesos, menor para o maior, inserindo na MST todas as arestas que não formam ciclos. Aqui é o ponto crucial, né, que é um problema para calcular, com as arestas adicionadas anteriormente, parando o processo após a inserção de V-1 arestas, V é a quantidade de vértices do grafo. As arestas que vão ser inseridas formam uma floresta que evolui gradualmente a uma árvore única, MST. Então, ele vai construindo onde ele vai encontrando as menores arestas e no final, na hora que ele tiver processado, na hora que ele tiver inserido V-1 arestas, ele vai ter a MST. Internamente, vai ter que usar uma fila de prioridade mínima para obter a ordem de processamento das arestas. Então, eu vou colocar todo mundo lá e aí eu vou removendo e vai sendo atualizado. E a estrutura de dados Union Find será usada para verificar conectividade ciclo entre vértices. Por que a gente usa essa estrutura de dados Union Find? Eu não lembro se eu falei, acho que eu falei dela para vocês, né? Nas primeiras aulas lá, dei o exemplo da percolação. Porque ela vai calcular rapidamente para a gente se dois vértices estão conectados, ao invés de eu precisar verificar se isso existe dentro do grafo. Então, eu teria que parar o processamento para fazer isso. E a Union Find vai fazer isso para a gente de forma bem eficiente. E a gente só vai manter aqui as arestas da MST. Tá? Então, aqui, pessoal, para entender, até no livro ele não faz dessa forma, mas eu fiz de uma outra forma aqui que eu acho que foi mais fácil de enxergar. Então, inicialmente, a gente pode entender que o grafo, cada vértice do grafo faz parte de um conjunto separado. É a ideia do Union Find, tá? O que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai colocar todas essas arestas, todas, na fila de prioridades. Quando ele fizer isso, a que der o delete primeiro vai ser a que tem menor peso. Então, na hora que ele der o delete na 0,7, o que vai acontecer? Ele vai juntar
o vértice 0 e o vértice 7 no mesmo conjunto. Então, estão percebendo que cada um está numa cor aqui para representar conjuntos diferentes? Na hora que eu faço o union do 0 e do 7, o 0 e o 7 começam a fazer parte do mesmo conjunto e essa aresta entrou lá naquela fila, tá certo? Aqui, ó. E ele continua o processo. Remove a próxima, a 2, 3, que é de 0 a 17. 2, 3 não formam um ciclo, porque eles não estavam conectados, eu esqueci de falar isso antes, né? Não estão conectados, conectam um no outro e eles fazem parte do mesmo conjunto. E continua o processo. Agora remove a 1, 7, que é essa aqui. 1 e o 7 não fazem parte do mesmo conjunto, 1 está vermelhinho, o 7 e o 0 está amarelinho. Esse cara aqui, eles não fazem parte do mesmo conjunto, então une os dois. Então, union find, que vai estar ajudando no processo nos bastidores. Próxima é a 02. 0 e 2, cada um está num conjunto diferente, legal, então quer dizer que não tem perigo de formar ciclo, né? Então, une os dois, dá o union no 0 e no 2. Quando dá o union no 0 e no 2, um dos conjuntos vai para dentro do outro. Então, lá fica todo mundo branco. Eu não estou fazendo totalmente acurado em relação ao union find, tá? Porque eu teria que olhar lá de novo a estrutura de dados para relembrar quem vai dentro de quem. Mas a ideia é que está na cor, tá bom? Então, independente se é o 3 e o 2 que vem para o 170 ou se é o 170 que vai para o 302, para o 32, tá bom? Aqui está a codificação da cor para vocês entenderem. Então, essa aresta é a próxima menor, ela entra na MST porque eles não formam ciclo, eles não estão conectados. Conecta os dois conjuntos, eles viram um conjunto só. Próximo é o 5, 7, sai ela, entra esse aqui na MST, conecta o 5 com o 7, o 5 faz parte desse conjunto maior, está tudo num conjunto só. Agora tem outras 3 arestas, percebam. A 1, 3, por que ela não vai entrar na MST? Porque o 1 e o 3 já estão conectados. Vou usar aqui, tá? 1 e o 3 já estão conectados. 1 e o 5. 1 e o 5 já estão conectados no mesmo conjunto, já são do mesmo conjunto, olha só. O 2 e o 7 também. O 2 e o 7. Agora, então isso aqui saiu, não fez nada com ela, saiu, saiu. Agora o 4, 5. O 4, 5. O 4 está no conjunto verde, o 5 está no conjunto branco. Então, ou seja, eles estão em conjuntos separados, não tem como formar ciclo na hora que eu ligar um no outro. Não é isso? Olha aqui o exemplo, vamos voltar no exemplo do 1, 3. Se eu conectar 1 com o 3, 1 com o 3, forma ciclo. Se eu conectar 1 com o 5, aqui, né? Tô nesse aqui. 1 com 5 forma o ciclo. 2 com 7 forma ciclo. Estão vendo? Então, se eles já estiverem conectados, se eles fazem parte de um componente conexo, qualquer aresta que eu adicionar entre dois vértices diferentes vai formar ciclo com aquela propriedade lá da árvore. Lembram? Muito bem. Voltando aqui ao exemplo. Entra a aresta 4, 5 na fila de... remove, entra na MST. 4 está no conjunto verde, o 5 está no conjunto branco. Une todo mundo está no conjunto branco. 1 e o 2 forma ciclo, 4 e 7 forma ciclo, 0 e 4 forma ciclo, porque eles já estão no mesmo componente. Se eu conectar eles, já estão no mesmo componente. E agora o 6, 2. O 6 está no conjunto marronzinho aqui, claro. O 2 está no conjunto branco. E o 6 vai entrar na MST aqui, para não ficar muito poluído, né? Aí formaria a MST inteira com o 6 no conjunto branco. Deixa eu fazer uma última coisa aqui. Vamos colocar isso aqui para cima. Esses dois aqui também, né? Senão, esquisito. Aí, mais bonito. Tudo bem? Beleza. Vamos dar uma olhada no algoritmo, né? Então vejam, ele é mais direto, né? Põe todo mundo na fila de prioridades, põe todas as arestas na fila de prioridades. Cria a union find com aquela quantidade de vértices do grafo. E aí, enquanto a fila não estiver vazia, e enquanto o tamanho da fila enquanto a fila de prioridades não estiver vazia, e enquanto a árvore geradora mínima, o tamanho dela for menor que a quantidade de vértices menos 1, ou seja, se o grafo tem 1000 vértices, a minha MST vai ter que ter obrigatoriamente 999 vértices, né, para conectar todo mundo. Então, eu pego o vértice, a aresta de menor peso, obtenho os dois vértices, vejo se eles não estão no mesmo componente do union find. Isso aqui eu poderia substituir por uf.connected. Connected VW.
por isso aqui. Aqui, aqui. Tá? É connected ou é isconnected? Deve ser isconnected. Connected. Connected mesmo. VW. Tá no lugar errado aqui, né? Poderia estar assim, tá bom? Mesma coisa. Querendo connected vai executar o find dos dois, né? Deixa eu dar o Ctrl Z aqui para apagar o que eu fiz. Pronto. Se eles não estiverem no mesmo componente, eu uno os dois no mesmo componente, que aquela história lá da cor ficará a mesma, né? Para um dos dois lados. Coloco aquela aresta na MST, incremento o peso da MST e continuo a executar isso aqui até uma hora que a fila fique vazia. Isso aqui provavelmente vai acontecer depois que isso aqui acontecer. Então isso aqui vai acontecer primeiro, né? Eu vou conseguir colocar todas as arestas antes de consumir toda a fila, provavelmente, tá bom? Não conseguiria só se o último elemento da fila de prioridades fizesse parte da MST e estivesse lá na última posição, né? Depois de eu for desmontando a fila de prioridades, tá? Voltando aqui então, agora o algoritmo de Dijkstra, pessoal, a gente vai ver para um digrafo ponderado, que a gente aproveita a definição, tá bom? Mas ele funciona para o grafo ponderado também. Vocês vão ver que a implementação, as duas implementações são praticamente iguais. Só vai ver a do digrafo, tá? Então, digrafo, mesma coisa, né? Do grafo ponderado, só que agora é um digrafo em que pesos e custos estão associados às arestas. Então, eu tenho esse digrafo aqui com os mesmos vértices do anterior, né? Mesma ideia, com algumas das mesmas conexões, algumas conexões diferentes. Aqui o menor caminho, a gente vai estar pensando agora no menor caminho, né? No algoritmo de menor caminho. O menor caminho entre 0 e 6 é esse caminho aqui em verde, tá? E aqui eu tenho a minha lista de as listas de adjacências desse digrafo aqui. Percebam que ela fica menor, porque enquanto no grafo eu tenho a ida e a volta, né? Eu tenho, por exemplo, do 0 ao 5, eu tenho o 0 no 5 e o 5 no 0. Então, no 0 eu vou ter entrada com o 5 e no 5 eu vou ter entrada no 0. Aqui, como é um digrafo, eu tenho sempre da onde sai e da onde chega, né? Então, não preciso ter mais dados ali, né? Eu vou ter metade das arestas armazenadas, né? Então, a mesma ideia é Edge Weighted Graph. Eu tenho o Edge aqui de novo. Na implementação do Sedgwick, ele tem Edge para o grafo ponderado e ele tem a Directed Edge para o digrafo ponderado. Eu deixei uma classe só na nossa implementação, tá? Que ela meio que junta as duas, tá? Para aproveitar a implementação, não ter outra classe para fazer a mesma coisa, tá? Menor caminho. O menor caminho de um vértice S é um vértice T e um grafo ponderado é um caminho direto de S a T com a propriedade de que nenhum outro caminho tem menor peso. Então veja a diferença. Em MST a gente quer construir o grafo com as menores arestas possíveis, conectando todos os vértices. Aqui, o menor caminho, eu pego dois vértices quaisquer e qual que é o menor caminho para eu sair de um e chegar no outro? São coisas diferentes, né? Importância e aplicações. O menor caminho gráfico, vendo dois vértices, apresenta o menor custo envolvido em se caminhar do vértice fonte ao vértice destino. Sendo assim, uma das aplicações mais facilmente notadas é o cálculo do menor caminho de cidades em um mapa. Outras possibilidades de aplicação seriam o roteamento de pacotes em uma rede de computadores, em que o menor caminho a se tomar é o que visita os nós da rede através de uma conexão mais rápidas. Aqui é singular, né? Falei um só. Opa. Aqui. A gente vai ver um algoritmo, Close também, né? Algoritmo de Dijkstra. Algumas restrições. Os caminhos são direcionados, poderiam ser normais, né? Não direcionados, teria problema. Os pesos das arestas não são necessariamente distâncias, que eu já expliquei. Nem todos os vértices precisam ser alcançáveis, ou seja, pode ter vértice que fica para fora, porque agora eu vou calcular o menor caminho a partir sempre de um vértice fonte. Para cada vértice fonte eu vou ter uma árvore de menor caminho, uma SPT, né? Uma Shortest Path Tree. Igual lá na busca em largura ou na busca em profundidade, que a gente tem uma árvore para cada fonte, né? Os pesos serão positivos, ele não consegue lidar com pesos negativos. Ciclos são ignorados. Os menores caminhos não são necessariamente únicos, ou seja, eu posso ter mais de um menor caminho, ele vai acabar escolhendo um. E as arestas paralelas e loops são permitidos.
Tá bom? Então, o algoritmo de Dijkstra é análogo ao algoritmo de Prim. Enquanto o algoritmo de Prim constrói esse MST adicionando novas arestas a cada passo, no algoritmo de Dijkstra, a SPT, que é a Shortest Path Tree, é construída passo a passo, relaxando os vértices que não fazem parte da SPT e tem o menor valor do dist2. Então, após a execução do algoritmo de Dijkstra para o vértice 0 como fonte, eu tenho essa SPT 0, 2, 7, 3, 6 e o 0 partindo para 4, 5 e 1, tá bom? Com esses dados aqui nas nossas tabelas, tá bom? As estruturas de dados que a gente vai precisar, de novo, o add2, que a gente já tem visto, só que ele não é de inteiros, né? Ele é de add. O dist2, que são valores, né? Os valores das arestas. E o index mean priority queue, que vai manter os pesos aí na fila de prioridades indexados, para a gente saber qual que é o peso que está associado, qual é o peso que está associado a cada vértice na execução. Tá bom? A ideia principal do algoritmo de Dijkstra, pessoal, é usar o relaxamento. Então, o relaxamento de arestas, olha, o que quer dizer, né? Relaxar uma aresta VW significa testar a melhor maneira conhecida até o momento de ir de S a W, verificar se a melhor maneira conhecida até o momento de ir de S a W é ir de S a V, e então usar a aresta VW, e caso seja, atualizar as estruturas de dados para refletir a possibilidade. Esse E aqui estava me incomodando, mas tem o C aqui, tudo bem. Qual que é a ideia então, que graficamente, né? Aqui a gente vai ver uma que não é a melhor coisa para se fazer, tá? Então eu vou tentar relaxar e não vai dar diferença. O que está acontecendo aqui? Eu estou construindo a SPT e eu tenho isso aqui no momento. Eu tenho o vértice fonte, a SPT está em preto aqui, tá? Eu saio do S e chego em V com um peso 3,1. Então, a soma dessas arestas vai me dar 3,1. E eu tenho um outro caminho aqui saindo de S para chegar em W, 3,3. Se essa aresta aqui fosse melhor, ou seja, se fosse melhor ligar V a W, eu poderia o quê? Descartar esse caminho aqui. Na verdade, descartar essa aresta aqui. Mas olha só o que acontece. Se eu tenho um custo para chegar aqui de 3,1 e eu tenho um custo para chegar aqui de 3,3, se eu for usar essa aresta direcionada para chegar em W, eu teria um custo de 4,4, concordam? Para chegar de S até W, passando por V, porque eu tenho o custo para chegar em V, que é 3,1, e o custo para chegar de V até W, que é 1,3. Então, esse caminho seria 4,4, mas eu já tenho um caminho aqui que chega em 3,3, então faz sentido. É bom eu construir, colocar essa aresta na SPT, me dando um caminho de 4,4, sendo que eu já tenho um caminho de 3,3? Não. Então eu não mudo. Isso aqui não precisa. Que é exatamente isso aqui. Eu estou saindo de V, eu quero chegar em W. Certo? Eu quero tentar colocar essa aresta VW na árvore. Então eu verifico, ó, a distância para chegar no W, que é a aresta que eu quero chegar, ela é maior que a distância para chegar em V mais o peso dessa aresta. A distância para chegar em V, 3,1, mais o peso da aresta, 1,3. Essa soma vai dar 4,4. Isso aqui vai dar 4,4. Só que para eu chegar em W eu tenho 3,3. 3,3 é maior que 4,4? Não é. Então eu continuo do jeito que está aqui. A gente vai ver entrando aqui agora nesse exemplo onde VW é elegível. Então vejam, eu tenho o mesmo grafo aqui, né? Só que com outros pesos nas arestas, né? Então, olha só, para sair de S e chegar em V, eu gastei 3,1. E agora, para chegar em S e chegar em W, eu gastei 7,2. E eu tenho isso aqui no momento. Agora, eu quero ver se relaxando o V, relaxando essa aresta aqui, VW, se eu consigo chegar em W com menos custo. Né? Então, se eu tenho 3,1 para chegar em V e essa aresta é 1,3, isso aqui vai dar 4,4 para chegar em W, eu tenho o caminho chegando em W com 7,2. Opa, 4,4 é menor que 7,2, então é melhor eu tomar esse caminho para chegar em W do que eu pegar esse caminho aqui. Então, o que vai acontecer internamente? Essa aresta vai entrar na SPT, porque agora eu vou ter um custo para chegar em W de 4,4. E essa última aresta que chegava em W, ela sai da SPT, porque agora isso aqui não é mais o melhor caminho para chegar em W, o melhor caminho para chegar nesse vértice aqui.
mas para chegar em W não. Então é exatamente o que vai acontecer aqui. Eu pego o V e o W. A distância para chegar em W, que é 7,2, é maior que a distância para chegar em V mais o peso. A distância para chegar em V é 3,1, peso 1,3, soma 4,4. 7,2 é maior que 4,4? É. Então, ou seja, eu preciso relaxar essas arestas. Essa aresta, o que eu vou fazer então? A distância para chegar em W agora é a distância para chegar em V mais o peso. E a aresta que eu chego em W é a aresta que eu saio de V e chego em W. Tudo bem? É isso que fez. Isso aqui. Bem, e outra coisa, né? Na hora que fizer isso aqui, eu vou estar colocando essa e essa aqui vai estar saindo, porque era essa que estava nessa posição W, tá bom? É daí que sai. Então, a execução, né? Tem aqui o texto de novo explicando, né, pessoal? Ele vai inicializar tudo com infinito de novo e vai começar o processo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no código. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar as classes, tá tudo comentado, tá? Se vocês virem algum problema, alguma coisa errada, vocês me avisem, tá bom? Então, cria as estruturas, valida o vértice fonte, para ver se é um vértice válido, né? Se ele é 0 ou n-1. Inicializa tudo com infinito, põe o vértice fonte com distância 0, é o que está aqui. Cria a fila indexada, insere na fila indexada o 0 e a distância, e enquanto a fila não estiver vazia, remove o vértice da fila de prioridades, porque agora ela é indexada, né? E eu faço o relaxamento dos adjacentes de V. Para cada adjacente de V, eu relaxo. Então, por exemplo, vou começar com 0, eu estou nesse vértice 0, os adjacentes dele, né? Da onde eu saio dele chega em algum lugar. É o 0,4 e o 0,2. O 0,2 é em primeiro, né? Então eu vou relaxar o 0,2 e depois eu vou relaxar o 0,4. Então, ou seja, a distância para chegar em 0 é 0. A distância... Aqui. Eita, gente. A distância para chegar em 0,2 é 0,26, a distância para chegar em 0,4 é 0,38. Eu vou relaxar o 2, vou relaxar essa aresta. Eu tenho no momento 0,00. O que ele vai perguntar? Ó, a distância para chegar em 2 que eu tenho no momento, que era infinito, que estava infinito aqui, ela é maior que essa distância aqui? É. Aí o 0,2 entra na SPT. Depois ele vai para a próxima, que é o outro relaxamento do 0, que é o 0,4. A distância para chegar em 0,4 era infinito. É melhor eu ir por essa aresta 0,38? Sim, então ela entra. E o processo continua, né, pessoal? Por quê? O que acontece? A fila não vai estar vazia e eu vou adicionando, vou processando esses elementos enquanto a fila não estiver vazia, sendo que agora a fila de prioridades, os elementos da fila de prioridades, eles são indexados usando peso, as chaves são os pesos e os índices são os valores, vamos dizer assim, né? Então, olha lá, olha o relaxamento, o que vai mudar, né? Única coisa a mais, né? Aqui tá feio, hein? Faz aquela verificação, né? Se a distância para chegar em W é maior que a distância para chegar em V mais o peso. Se for nosso caso, que os dois que a gente viu, isso aqui estava infinito, né? Infinito vai ser maior que qualquer coisa que der aqui, a não ser que tenha um infinito, né? Então, eu tenho recalculo a distância, atualizo a aresta, e aí eu tenho que modificar lá na fila de prioridades o peso para chegar em W, porque é aqui que eu vou tirando os índices que tem que ser processados no momento, tá? A não ser que o W não esteja lá e faça a inserção dele, tá bom? Então, primeiro ele verifica se existe, depois ele faz a remoção, tá bom? Então, o algoritmo continua a sua execução, vai repetindo isso que eu acabei de comentar, vai relaxando o vértice aresta por aresta, agora lá ele está relaxando a aresta 0,5, 4,5. 4,5 anteriormente tinha 0,73, é isso? Porque era o peso para sair daqui e chegar aqui. Tinha infinito aqui, na verdade, né? Aí ele faz esse novo cálculo, ele acaba entrando
e vai repetindo o processo até gerar a SPT. Tá bom? Pessoal, então é isso. Eu vou só atualizar aquele slide, vou dar o commit lá no GitHub disso aqui. E é isso aí, a gente terminou a disciplina, tá bom? Eu vou continuar agora, a partir de amanhã eu vou começar a terminar o material de linguagens formais, tá bom? Falou aí pra vocês, até mais, valeu, tchau.